Você pergunta e nós respondemos. A primeira pergunta de hoje é de Mário. Ele diz o seguinte, em 2 Crônicas 34, 28. Porque Josias quis se suicidar, sabendo que o rei não queria nada de mal contra ele. Nós queremos dizer ao nosso consulente que, na passagem citada, 34, 28, diz assim: Eis que te ajuntarei a teus pais, tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então aqui está uma situação diferente, não propriamente intenção de suicídio. Estava doente e a resposta de Deus seria que ele, oportunamente, ele seria recolhido, ele morreria. Não fala nada de suicídio, mas no capítulo 35, versículo 22, diz o seguinte: Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Posteriormente à cura dele, ele provocou o rei do Egito. Foi a uma batalha, acerca da qual o próprio rei disse: a batalha não é contra o seu povo, é contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e pediu que ele se retirasse da batalha. Então a campanha militar de Neco contra a Babilônia, a potência militar mundial emergente, vinha da parte do Senhor Deus. E Josias, embora fosse um homem justo, não compreendeu a vontade de Deus nesse assunto e decidiu opor-se ao exército de Neco, de modo que a falha do rei Josias em não buscar a vontade e propósito de Deus custou-lhe a vida. Não houve suicídio, houve um certo atrevimento do rei Josias querendo obstar a campanha do rei Neco do Egito contra a Babilônia. Essa imprudência levou à morte, mas não houve um suicídio como se fala aqui na pergunta. Neia, o que dizer de uma pessoa que estava na igreja e foi muito usada por Deus, se desviou e tornou-se inimiga do Evangelho e de Cristo, e quando fala de Jesus, rebate com ira? Eu quero dizer à nossa irmã que isso é caracteristicamente sinal de apostasia. Apostasia é o abandono da fé verdadeira, e o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E no capítulo 10 do livro de Hebreus, diz o texto bíblico, a partir do versículo 26, que se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra,
de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Uma pessoa na semelhança do que está escrito, ela é apóstata, pecou, blasfemou contra o Espírito Santo, pecou para a morte, e não sei se ela terá a oportunidade de uma restauração. Muito, muito impossível. É pecado? Pergunta NQI Mulher. É pecado orar ou pedir uma revelação a Deus? Resposta: as revelações são manifestações espontâneas de Deus para nós. Orar e pedir não é próprio. A revelação mais importante para o cristão é a Bíblia. Tenha a Bíblia como a maior revelação de Deus e suficiente. Não ande atrás de pessoas que alegam receber revelações, porque, infelizmente, nós temos que dizer que muitas dessas revelações estão contrárias à própria Bíblia Sagrada. Profeta Jeremias, no capítulo 14 do seu livro, versículo 14, disse: disse meu Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Como é que você deixa a Bíblia para andar atrás de pessoas que dizem ter revelações especiais e você se guia por elas? Capítulo 13 de Ezequiel, versículo 7. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. É o que nós encontramos muito nos dias de hoje. O Senhor mandou dizer para você, e a pessoa vai atrás e depois fica embaraçado. A nossa irmã Irene, ela faz uma pergunta no Salmo 103, onde aparece a palavra Asaf nas traduções católicas, e ela pergunta se esse nome está posto no lugar de Jesus. E nós queremos dizer que Asaf é um escritor, é o salmista, é o que compôs o salmo, e paralelamente ele também era cantor. Não há uma substituição. O que há aí no texto é um aviso que o escritor do salmo é Asaf. Ela avisa, em segundo lugar, que vai para Portugal, volta 2 de setembro, manda um abraço ao pastor e à equipe, e já está sentindo faltas, saudades de nós. Muito bom, isso eu gostei. Que você sinta saudades e retorne quando Deus determinar. Temos aqui uma pergunta de Judite. Jesus ensinou a reencarnação sobre o nascer de novo? Nossa resposta: não, absolutamente. Jesus ensinou em João 3, 1 a 7, regeneração. Vou repetir: regeneração e não reencarnação. E você dirá, qual é a diferença entre
reencarnação e regeneração. Regeneração é a mudança das disposições íntimas da nossa alma na mesma existência. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação. O interior mudou, o exterior continua o mesmo. E isso se dá na vida da pessoa. E não depois da morte, quando se apregou a reencarnação, como Kardec ensina que a reencarnação é a mudança procurando a expiação dos pecados da vida anterior, em outro corpo. Mas nós somos regenerados no mesmo corpo e somos então transformados, e isso chama-se regeneração ou novo nascimento. Nesse capítulo 3 de João, Jesus fez uma declaração com respeito a quem pensa na reencarnação. Ele disse: o que nasce da carne é carne. Todas as vezes que eventualmente uma pessoa viesse a reencarnar, ele teria a mesma tendência pecaminosa da vida anterior. Não haverá mudança. É como diz Paulo: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Porque a inclinação da carne é morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Repetindo, inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Qualquer tentativa no sentido alegado por Kardec sempre traria para a pessoa, se isto ocorresse, porque não passa de uma teoria, se isto ocorresse, sempre a mesma impossibilidade. A carne, os apetites nossos, eles, quando vivemos fora da mudança que Deus opera intimamente, a pessoa tem a mesma tendência para errar do mesmo jeito. Agora, Jesus ensinou ressurreição e não reencarnação. João capítulo 5, versículo 28 e 29 está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então haverá duas ressurreições: primeira para a vida, segunda no juízo final. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11 a 15. Todos os que morreram vão ressuscitar para serem julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, e quem não tiver o seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é a hiena, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A última resposta, NQIH, no céu seremos como os anjos, espírito, ou teremos corpos físicos? Quero dizer que teremos corpos físicos glorificados igual ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos pensaram que ele era um espírito, um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus repreendeu eles, mostrando para eles que estavam errados. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito, e ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrou-lhe as mãos e os pés, e eles não o crendo ainda,
por causa da alegria, estando maravilhados, perguntou-lhes: tendes alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E também no capítulo 3, versículo 20 a 21 de Filipenses, o escritor Paulo declara: a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, no céu seremos como os anjos de espírito? Não. Teremos corpo físico glorificado, igual ao corpo de Jesus, quando ressuscitou e passou 40 dias aqui com os discípulos.